quem nos visita aqui pela primeira, segunda vez, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua, é nossa, e que você se sinta amado por todos nós. Amém? Então, antes de o pastor iniciar a ministração, o Senhor tocou no meu coração durante a semana. Eu espero conseguir falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E como uma pessoa que eu gosto muito aqui da igreja me falou, tu precisa respeitar o teu tempo e o teu luto. Mas quando Jesus ele nos manda prosseguir, nós temos que levantar em meio ao luto e prosseguir. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as orações, todo o carinho da igreja, de todos os irmãos que estiveram comigo durante esse tempo difícil e que ainda estão comigo, porque ainda não passou. Então, que Deus derrame a graça dele sobre a vida de cada um de vocês e que Deus retribua 1000 vezes mais a cada um de vocês. Mas eu quero trazer um breve testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida durante essas 2 semanas de tribulação. E eu entendi que a dor, ela é um presente de Deus. A dor é um presente de Deus, porque ela nos aproxima ainda mais do Senhor. Ela nos torna dependentes do Senhor quando nós estamos sofrendo. E eu não pude me despedir da minha mãe como eu gostaria. Ela sofreu uma queda e foi internada. E 2 dias depois, ela já estava entubada e inconsciente. E quando a gente foi para lá, então ela já estava mal. E nós somos uma família de 5 irmãos. Eu sou a filha do meio e a única mulher. Então, meu irmão mais novo sempre disse, né, que eu era a queridinha da mamãe, que eu era a preferida. Mas não, a minha mãe amava todos de uma forma única e especial. E por eu ser também da área da saúde, ficava mais fácil eu entrar no hospital e trazer as informações para os familiares, né, de uma forma mais clara que eles pudessem entender. E foi assim. Durante uma semana eu entrava todos os dias às 8 horas da manhã naquela UTI. E a primeira vez o Fabrício entrou comigo. E foi uma cena que horrível. Porque apesar de eu ser enfermeira, e eu ser enfermeira há muitos anos, e eu trabalhei sempre na área da emergência, tudo aquilo que estava conectado à minha mãe, aqueles tubos, as medicações, aquilo eu já tinha visto inúmeras e inúmeras vezes. Várias pessoas já tinham morrido nas minhas mãos, e aquilo para mim era uma coisa normal. Só que aquele dia era minha mãe, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito amada, e quando ela faleceu, eu entendi que a minha mãe, ela não apenas gerou frutos, ela gerou ministérios. Se hoje eu estou aqui como pastora dessa igreja, é porque foi um ministério que ela gerou, através de muita oração, através de me empurrar para uma janta onde eu conheci o pastor Haroldo. E eu vi tantas outras pessoas, filhos dela na fé, no dia do velório, no dia do enterro. E eu vi que realmente ela era uma guerreira do Senhor. Então, eu fiquei uma semana indo àquele hospital. E durante aquela uma semana, aquilo para mim me desgastou demais. O meu psicológico ficou muito abalado. Porque além da minha mãe, eu estava com meu pai biológico em estado grave num outro hospital, a ponto de falecer. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça e a dos meus irmãos que nós perderíamos a nossa mãe. Nenhum momento. Nós não estávamos preparados para aquilo. Então,
eu ia e o médico sempre dava aquela notícia boa, não, ela está reagindo bem, ela está evoluindo bem, a Cissa é guerreira, ela é forte, ela vai sair. E no último dia que eu fui, era numa sexta-feira, eu falei para os meus irmãos, eu preciso voltar para casa, porque eu estou mal, eu preciso da minha família. E os meus irmãos, não, vai, e assim que a mãe sair da UTI, tu volta. E naquele dia, gente, eu fui tomada pelo Espírito Santo, de uma forma que eu nunca tinha sido tomada. E eu cheguei naquele hospital, naquele leito, com tanta autoridade, no nome de Jesus, que eu comecei a orar pela minha mãe, e eu falei, ela vai sair daqui. Deus, no poder que tu me deste, Senhor, cura toda a enfermidade, tu vai restaurar, tu vem curando. E eu comecei a profetizar pelaquela UTI inteira, para médicos, para enfermeiros, e ali foi. Porque eu tinha certeza da cura e da restauração. Mas não foi assim. 2 dias depois ela faleceu. E ela foi velada na igreja Aba. A minha mãe era da Assembleia, mas ela sempre dizia que a família dela era a igreja Aba. O coração dela era Aba. E o pastor Haroldo, nosso pastor presidente, fez questão que ela fosse velada ali. E no dia do enterro, no dia do velório, já era de madrugada, o pastor Haroldo me chamou, me sentou e ele falou, minha filha, Deus está preparando algo muito grande para o teu ministério, para o ministério do teu esposo e para a igreja Aba de Videira. Porém, isso é uma luta que tu terá que atravessar antes de receber aquilo que Deus tem para vocês. Aí ele olhou para mim, e quando ele olhava para mim, eu vi que não era o pastor Haroldo, que era o próprio Senhor falando ao meu coração. E ele disse, filha, tu vai passar por mais uma prova. Mais uma. E eu pensei, meu Deus, o que será, né? Mais uma prova. Só que eu achei que era a respeito do meu pai, porque o meu pai estava grave, e eu pensei, ele vai falecer. Mas amém. Só que não. O meu pai acabou se recuperando, né? Ele tem câncer terminal, mas ele se recuperou, ele saiu e está em casa agora. Mas eu vim para casa, houve o enterro e eu vim para casa e eu já estava me sentindo mal da minha saúde. Eu já estava debilitada, só que eu achei que era por conta daquilo que eu estava vivendo. E quando no caminho de volta para casa eu tive febre e fiquei muito ruim, muitas dores. E quando eu cheguei em casa, no outro dia eu piorei. E eu peguei toda a minha família, os meus filhos, o meu esposo, e nós fomos para o laboratório. Ninguém sabe aqui, poucas pessoas sabem, mas eu e o Lucas positivamos para a Covid. E quando eu positivei para a Covid, o Espírito Santo veio a mim e falou, é a prova que tu vai ter que passar. Tu vai ficar isolada, sozinha, sem o teu esposo, sem a tua filha, e tu vai ficar trancada dentro de um quarto. E ali eu vou falar contigo. Para mim aquilo era como se tivesse aberto um buraco negro no chão e eu tivesse sido jogada para dentro daquele buraco. Eu peguei as minhas trouxas e fui dormir no quarto da Sofia e me isolei. O Lucas estava bem, aparentemente, mas eu tive que ficar isolada. E vocês sabem o que é? Acabei de perder a mãe, eu precisava da família ao meu lado. E eu não podia receber o abraço do meu esposo, da minha filha e nem de vocês. A Samanta quis ir me visitar um dia. Me perdoa, Samanta, eu tive que mentir para ti, mas eu estava com Covid. E eu precisava daquele abraço, mas eu não podia. E ali começou a vir a confusão na minha mente, começou a passar várias coisas na minha cabeça, porque é aí que o diabo trabalha. Na hora da tua fraqueza, ele vem e ele começa a colocar coisas na tua mente. E eu comecei a ter dúvidas do poder que Deus dá a nós, o poder que Ele tinha me dado, porque eu não tinha conseguido fazer a minha mãe levantar daquele leito. E eu comecei a duvidar.
E eu comecei a ter dúvidas das promessas que a minha mãe tinha, porque várias das promessas eu ouvi ela receber, e ela morreu e não recebeu aquelas promessas. E eu comecei a brigar com Deus. Foram 3 dias, em que eu acordava chorando, eu permanecia chorando, eu ia dormir chorando. Foram 3 dias. Nesse meio desses 3, quando nós estamos no fundo do poço, a nossa tendência é o quê? Se isolar. Eu não vou falar com o meu discipulador, eu não vou falar com o meu pastor, eu vou me isolar. Está errado. Você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E foi o que eu fiz. E eu chorando, eu falei: pastora, eu não quero a tua oração como minha pastora. Eu quero a tua oração como uma filha que faz pouco tempo que também perdeu a mãe. E ela orou comigo, ela mais chorou do que orou, mas o Espírito Santo, Ele nos ouve. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E foi o que aconteceu. E Deus me deu então uma palavra, logo depois da oração, que está lá em Isaías 40, 29 e 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, os moços certamente cairão, mas quem espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Então o Senhor, Ele estava comigo. Ele mandou eu levantar. Mas mesmo assim eu ainda tinha as minhas dúvidas. Por quê? A gente sempre faz isso. Nós somos humanos. Por quê? Por quê isso aconteceu? E aí veio outra palavra do Senhor, que a minha mãe, ela falava sempre. Sempre. E me veio aos ouvidos, parecia que era ela que estava falando. Toda frase que ela falava no final, ela dizia: se Deus quiser, se Deus permitir. Sempre ela falava isso, sempre. E aí a palavra de Tiago: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipa. Se nós vamos viver ou se nós vamos morrer. Durante o Covid, enquanto eu estava ali isolada, nenhum momento, eu tive medo, eu tive ansiedade, eu tive medo da morte, eu tive qualquer reação negativa ao Covid. Eu levantei e eu falei: Senhor, eu profetizo a cura sobre a minha vida. Eu profetizo a cura sobre a vida do meu filho. Esse vírus não tem poder sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo. Porque eu poderia ter dito: não, eu não tenho poder, eu não consegui curar minha mãe. Mas eu levantei. Tanto nos melhores quanto nos piores momentos da nossa vida, a palavra de Deus, ela nos traz alegria e conforto. Por isso que eu entendi o sentido daquilo que Paulo fala: entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Alegres porque o Senhor cuida da nossa vida. E para terminar, eu falei um pouquinho das promessas da minha mãe, né? Uma das promessas dela é que ela veria todos os seus filhos servindo ao Senhor. Todos eles. Eu tenho 2 irmãos que ainda não andam com Jesus, que não caminham com Jesus. Mas eu entendi que Moisés também tinha promessa e ele não entrou na terra prometida. As promessas de Deus continuam de geração em geração. E se Deus prometeu isso a ela, ela verá. Faltam 2 irmãos, mas eles servirão a Deus verdadeiramente.
E a outra promessa foi que, essa promessa eu ouvi, porque foi uma promessa que o pastor Haroldo lançou a ela, que antes da partida dela, ela conseguiria se despedir de todos os filhos. Todos os filhos ela conseguiria se despedir. E aí eu pensei, mas como? Nem eu consegui me despedir dela. E no dia do enterro, meu irmão me chamou, meu irmão mais velho, e ele falou: Josi, eu preciso te contar algo. No dia que eu fui visitar a mãe, no sábado, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo na minha vida. E ela estava entubada, mas eu falei de cada filho. Cada filho, ele falou o quanto cada filho amava ela, o quanto ela era especial. Ele falou de cada neto, o que cada neto estava fazendo e o quanto cada um amava ela. E sabe, irmãos, Deus, ele faz coisas que nós não entendemos, porque pela medicina ela estava entubada e inconsciente. Mas quando meu irmão terminou de falar de cada um e dizendo quão mãe maravilhosa ela foi, ela derramou uma lágrima. A minha mãe chorou. E eu tenho certeza que ali ela se despediu de cada um de nós. Porque naquela noite ela veio a falecer. Então, amados, a dor, ela persiste, mas a vida para nós continua. E eu quero dizer para vocês que nós devemos seguir. Nós temos duas opções: ficar caídos no chão ou se levantar com o Senhor. E eu tenho muito orgulho de dizer que a minha mãe combateu o bom combate. Ela terminou a carreira, ela guardou a fé dela e hoje ela ganhou a coroa da vida. E nós também, enquanto nós estivermos aqui, é a nossa missão. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho verdadeiro. A minha mãe pagou um preço alto por pregar o Evangelho verdadeiro. Mas hoje ela está na glória com o Senhor. Então eu quero dizer para vocês que dói. Quando alguém perdia alguém da família, eu sempre dizia: eu sinto muito, eu sei a tua dor. Eu não sabia, não. Eu não sentia muito e eu não sentia dor. Hoje eu sei. Porque a minha mãe, ela era muito especial. Quem conheceu ela sabe disso. Tá difícil para mim, muito difícil. Mas se eu estou aqui, é porque Deus me chamou para cuidar de vocês. E eu vou continuar até o fim. Doa ou não doendo. Entristecida, mas feliz. Porque Deus está conosco. Amém? Deus abençoe.